Semana 2. As estratégias de Jesus. Como ele derrotou Satanás há mais de 2000 anos. Deus não planejou nenhuma derrota para você. Jesus travou combate com o inimigo na plenitude do Espírito e o derrotou. É plano de Deus que você faça o mesmo. Diga novamente: faço parte do plano de Deus para os tempos do fim. Este é o meu ano de conquista espiritual. Deus não planejou nenhuma derrota para mim. Ele tem planejado vitória para mim. Em toda a circunstância, em toda a provação e em toda a tentação. Quando Deus enviou Jesus para batalhar sob a forma de carne humana, o plano era que ele derrotasse Satanás plenamente equipado e totalmente preparado para ganhar a batalha, de modo que você pudesse saber que é possível você fazer o mesmo. Diga em voz alta: Deus tem planejado que eu seja plenamente equipado e totalmente preparado para batalhar. Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo. No Rio Jordão, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. Jesus foi batizado. Como resultado daquele batismo, ele ficou cheio do Espírito Santo e foi por ele controlado. Lucas 4, versículo 1. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, onde recebeu mais preparo e, graças a Deus, ele saiu do deserto no poder do Espírito e chegou à Galileia. Lucas 4, versículo 14. Lá, ele começou a realizar o plano e o propósito de Deus para a sua vida. Imediatamente, Jesus começou a assumir poder e autoridade sobre o poder de Satanás. Frase-chave: a minha vitória é derrotar um inimigo que já foi vencido. Jesus não pretendia nunca que seus discípulos enfrentassem o inimigo em condições de fraqueza. Ao ascender para o céu, ele ordenou que não se afastassem de Jerusalém até que fossem revestidos com o poder do alto. Jesus quebrou o poder do pecado. Ele disse ao paralítico: homem, seus pecados são perdoados. Lucas 5:20. Os escribas e fariseus murmuravam: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Jesus falou-lhes: qual é mais fácil dizer, teus pecados te são perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Mas para que possais saber que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. Lucas 5, versículos 23 e 24. Jesus desfez o poder da enfermidade. Ele disse à mulher que teve o espírito de enfermidade, não podendo levantar-se há 18 anos: mulher, tu és livre da tua enfermidade. Lucas 13, 12. Quando o chefe da sinagoga indignou-se por Jesus ter curado no sábado, Jesus disse-lhe: não convinha que esta mulher, sendo filha de Abraão, que Satanás prendia há 18 anos, fosse liberta deste laço no sábado? Lucas 13, versículo 16. Jesus quebrou o poder da morte. Quando Jesus clamou em alta voz a Lázaro: Lázaro, venha para fora. Lázaro saiu do túmulo com as mãos e pés ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. João 11, versículos 43 e 44. Jesus quebrou a servidão a Satanás. Sobre o poder e unção do Espírito Santo, Jesus repreendeu, comandou os espíritos malignos a se retirarem daqueles que estavam possessos por eles.
Ao endemoninhado gadareno, Jesus disse: vá! E a legião de demônios foi expulsa. Mateus 8:32. O povo se admirava do poder e da autoridade que Jesus tinha sobre os espíritos malignos. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. Lucas 4:36. Passe um círculo na palavra autoridade nesse versículo. Lembre-se do que lhe falei no mês passado. No grego, a palavra autoridade quer dizer direito de exercer poder. Trace uma linha da palavra autoridade até a margem desta página e escreva exousia, o direito de exercer poder. Agora, observe a palavra poder. Passe um círculo nela. A seguir, trace também uma linha até a margem da página e escreva dunamis, o poder milagroso de Deus. Através da unção do Espírito Santo, Jesus recebeu autoridade, o direito de exercer poder sobre o diabo, como também o poder milagroso de Deus para o destruir. O Espírito que ungiu Jesus é o mesmo que unge a nós. Agora, prepare-se. Está pronto? O Espírito que ungiu Jesus é o mesmo Espírito que unge a nós. Não há 2, não há 3, não há 5 Espíritos diferentes. Há somente um. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. 1 Coríntios 12, versículos 12 e 13. Há apenas um Espírito Santo, somente uma verdadeira bênção de Deus. Com muitos ministérios diferentes, o mesmo Espírito que batiza é também aquele que convence. João 16, versículos 1, do 8 ao 11. Regenera. João 3, versículos 3 e 5. Santifica. Romanos 16, versículo 16. Unge. 1 João 2, versículos 20 e 27. Dá poder. Atos 1, 8. Guia. João 16, 13. Consola. João 14, versículos 16 ao 26. Distribui dons. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 3 ao 11. Produz fruto. Gálatas 5, versículos 22 e 23. Ilumina a mente. Efésios 1, versículos 16 e 17. Ensina. João 14, versículo 16. Testifica de Cristo. João 15, versículo 26. Transforma. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Frase-chave: tome o cuidado de procurar cada referência em sua Bíblia e sublinhá-la. Diga em voz alta: o Espírito que ungiu Jesus é o mesmo Espírito que unge a mim. É isso mesmo, pelo mesmo Espírito de Deus. Será que você entende o que isso significa? Quando você é verdadeiramente batizado no Espírito Santo e cheio mesmo, e transbordando, você tem a mesma autoridade e poder que foram demonstrados na vida de Jesus. Isso é parte do plano e propósito de Deus para a sua vida. Ele não tem planejado que você viva com medo, desanimado, vencido pelas circunstâncias, derrubado pelo diabo. Deus não tem planejado nenhuma derrota para você, e sim, Ele lhe tem planejado conquistas e vitórias espirituais.
Ele tem colocado em você aquele mesmo Espírito poderoso, de modo que você será transformado na imagem de seu Filho. Assim você estará manifestando em sua vida o mesmo dunamis, poder de Deus que opera milagres que Jesus demonstrou. Jesus disse: como meu Pai me enviou, assim também eu vos envio. João 20, versículo 21. Agora mesmo, quero que você pare por um instante e louve a Deus por ter te chamado, fazendo com que você faça parte de seu grande plano. Do íntimo de seu coração, louve e adore a Deus pelo poder e unção do Espírito Santo. Não se apresse, deixe que o Espírito Santo imprima essa verdade em seu espírito. Subtítulo: quase toda a igreja de hoje, 99,9% dela, tem parado no ponto de sua bênção. Agora que você está começando a ter uma pequena ideia da posição poderosa e da vitória que Deus tem planejado para o seu povo, considere: será que você está vivendo com este mesmo poder e unção em sua vida? Observe o mundo em que você vive. Quantas pessoas do seu convívio e que você sabe que foram batizadas no Espírito Santo operam verdadeiramente com o mesmo poder e autoridade que foram demonstrados na vida de Jesus e também na igreja primitiva? Por mim, não posso me lembrar de muitas que têm sido verdadeiramente batizadas, totalmente submergidas e que estão vivendo na plenitude do Espírito Santo, havendo fluir contínuo em suas vidas do dunamis, o poder que opera milagres. Conheço muitos crentes que já receberam o Espírito Santo, que receberam o dom de falar em outras línguas, e conheço alguns que têm outros dons do Espírito a operar em suas vidas, mas há pouquíssimos crentes que receberam aquela experiência que produz o poder que faz o paralítico andar, que abre os olhos aos cegos, que faz os surdos ouvirem e os mudos falarem. Temos a bênção, temos toda a doutrina e conhecimento teórico, mas onde está o poder? Há muitas razões por que a igreja de hoje não está, de modo geral, ministrando a palavra de Deus com a demonstração de poder. Não quero examinar essas razões aqui agora. Ninguém gosta do negativo. Porém, se vamos nos levantar neste tempo do fim no poder do Deus Altíssimo, temos de encarar as coisas como estão. É preciso tirar a máscara do disfarce. Temos de nos despir e ser honestos, mesmo que doa. No meu entender, há duas razões principais por que a igreja não está operando no poder e na autoridade que Deus pretende para nós. Primeiro, a maioria dos crentes não entende o que vem a ser experiência do batismo no Espírito Santo e nem ainda o que quer dizer andar na plenitude do Espírito. Segundo, muitos crentes acham que uma vez que recebem a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, no momento de se converterem, ele opera automaticamente nos seus corações e param justamente aí, no ponto da bênção. Por tempo demais temos colocado ênfase no lugar errado.
temos dado ênfase ao dom de falar em outras línguas ou na linguagem de oração do Espírito Santo. Não sei como alguns de vocês vão reagir em relação a isso que vou dizer agora, mas espero que não me entendam mal. É possível possuir a linguagem do Espírito Santo e falar em outras línguas e mesmo assim não ser batizado, não estar cheio do Espírito Santo e não ser por ele controlado. Não estou procurando desfazer da bela manifestação da linguagem do Espírito Santo e muito menos estou querendo diminuir a capacidade que Deus nos deu de falar em outras línguas. Isto é, de fato, de grande importância, um dom dinâmico do Espírito Santo dado à igreja com um propósito específico, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus. 1 Coríntios 14, 2. O dom de falar em línguas é um dos dons do Espírito. 1 Coríntios 12, versículos 8 ao 10. Como palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dom de curar, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, línguas e interpretação de línguas. Dou graças a Deus pelo dom de falar em línguas. Eu creio totalmente na manifestação dessa linguagem do Espírito Santo. Oro em línguas todos os dias. Ando na rua orando em línguas em todo o tempo. Porém, você não encontrará em lugar nenhum nas Escrituras a afirmação de que o batismo no Espírito Santo depende da manifestação do dom de línguas. Não estou dizendo que outras línguas não são uma evidência do que nós chamamos de recebimento do Espírito Santo. Há muita evidência bíblica de que essa manifestação se deu na igreja primitiva, quando o Espírito se manifestava na vida do crente. O que estou frisando aqui é que temos concentrado nossa atenção em uma só das manifestações do Espírito Santo, ao invés de focalizarmos a plenitude e a obra imensurável, ilimitada e completa do Espírito Santo, Ele mesmo. Temos dado atenção demais a isso, frisando sempre a importância de uma única experiência emocional, ao invés da experiência de um fluxo contínuo do Espírito Santo em nossas vidas. Calculo que 99,9% da igreja e 99,9% dos carismáticos param justamente aqui. Muitos crentes param assim que têm a experiência de falar em línguas. Dizem, graças a Deus recebi. Ao invés de prosseguirem ainda mais no Espírito, até que o poder de Deus se manifeste em suas vidas. Acomodam-se por entenderem que já conseguiram e ficam se gloriando na manifestação de línguas. Alegram-se tanto com esta experiência que o verdadeiro propósito do batismo no Espírito Santo fica despercebido. Param no ponto da bênção quando Deus tem algo muito maior para eles possuírem. Outra grande razão por que tantos crentes não estão cheios e batizados no verdadeiro sentido da palavra com o Espírito Santo é porque acham que o Espírito Santo opera automaticamente em suas vidas. Nada é automático. O crente não fica automaticamente cheio do Espírito Santo e não é automaticamente por ele controlado, simplesmente por nele habitar o Espírito.
tem de haver uma dependência do Espírito Santo e uma constante entrega a Ele. Na medida em que estamos prontos a nos submeter a Ele e confiar nele para o poder, assim o Espírito Santo tem o controle das nossas vontades, desejos, dos nossos pensamentos, de nossas emoções, de todo o nosso ser. Lembre-se de que em suas estratégias para com Satanás, Jesus estava cheio da vontade de Deus e era por ela controlado e era totalmente submisso a ela pela manifestação do Espírito Santo. Provavelmente, neste ponto da lição, alguns de vocês que têm recebido a linguagem do Espírito Santo e imaginavam ser batizados, estão pensando: como posso saber, então, se tenho sido batizado no Espírito Santo? Quais são as evidências, os sinais disso? O que quer dizer estar cheio do Espírito Santo? Frase-chave: tenho que progredir além da bênção. Para respondermos a essas indagações, vamos observar a mudança dramática que aconteceu na vida dos discípulos na igreja primitiva. Subtítulo: Deus não planejou derrota alguma para a igreja primitiva. Cansados, amedrontados, desanimados, os discípulos e outros seguidores fiéis de Jesus tinham se reunidos em Jerusalém, num lugar reservado com as portas cerradas. Enquanto Jesus se achava com eles, sentiam-se confiantes e seguros, ficaram cheios de fé. Jesus dera-lhes poder para curarem os enfermos e até os demônios lhes eram sujeitos. Lucas 10:17. De fato, Jesus tinha ressuscitado dos mortos, como prometera. Ele lhes apareceu em várias ocasiões, porém, brevemente, ele os deixaria para voltar ao Pai no céu. Mas, depois da partida de Jesus, ao ficarem sozinhos, o que aconteceria com eles? Como continuariam a obra de preparar o reino de Deus? O povo de Deus observava enquanto Jesus morria em ignomínia na cruz. Quem agora acreditaria que ele era o Messias? Que cenário de desespero e derrota! Mas espere um momento. De repente, bem no meio dessa derrota, Jesus aparece. Ele chega bem no meio daquela sala onde eles estão reunidos. Lucas 24:36. Logo, ele acalma seus temores e lhes dá uma comissão final antes dele subir para o céu. Sabendo perfeitamente que não tinham condições para enfrentar o inimigo em suas próprias forças, Jesus lhes diz: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24:49. Deus não tinha planejado derrotas para os discípulos, ele tinha um plano de vitória. Passe um círculo na palavra promessa no versículo acima. Qual foi a promessa a que Jesus se referiu? Conforme o plano, Deus fizera uma promessa a Israel, seu povo escolhido. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentre em vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos, e os observeis. Ezequiel 36,
versículos 26 e 27. Deus prometeu dar a seu povo um coração novo e prometeu pôr seu espírito dentro dele. Agora, procure Joel 2, versículos 28 e 29. Deus prometeu: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Deus prometeu derramar seu espírito sobre toda a carne e, como resultado, seus filhos e suas filhas profetizariam, os velhos sonhariam e os jovens teriam visões. Subtítulo: Jesus não planejou que os discípulos enfrentassem o inimigo de uma posição de fraqueza. Antes desta reunião no cenáculo, até antes de ser crucificado, Jesus advertiu os discípulos de que ele iria partir. Ele disse-lhes que seriam odiados, lançados fora das sinagogas, perseguidos, mortos. Porém, apesar das circunstâncias que iriam enfrentar, ele lhes disse: não se turbe o coração, nem se atemorize. Não deixe que estejam agitados e perturbados e não permitam que estejam intimidados, amedrontados e não se tornando covardes e tímidos. João 14, versículo 27, adaptado. Mesmo com todas as provações e dificuldades que iam enfrentar, não foi plano de Jesus que fossem derrotados. Ele prometeu enviar-lhes o mesmo Espírito Santo que ele próprio recebera. Jesus disse-lhes: se me amais de verdade, guardareis, obedecereis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, Conselheiro, Ajudador, Intercessor, Advogado, Fortalecedor e Companheiro, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, acolher no coração, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. João 14, versículos 15 ao 17, adaptados. Jesus disse-lhes que ia enviar-lhes o Consolador, o Espírito Santo, que permaneceria neles. Ele disse: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. João 16, versículo 7. Jesus não teve sequer a ideia de deixar que os seus discípulos encarassem sozinhos as investidas do inimigo de uma posição de fraqueza. Ele enviaria a promessa, o Espírito Santo, para habitar neles. E como resultado do batismo no Espírito Santo, eles receberiam poder. Jesus não mandou que esperassem na cidade até que ficassem arrepiados de emoção. Jesus não disse que esperassem até receber o dom de falar em outras línguas. Ele disse que permanecessem na cidade até que fossem revestidos com poder do alto. E um pouquinho antes de subir ao céu, Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos 1, 8.
Passe um círculo na palavra poder nesse versículo. Em seguida, trace uma linha até a margem da página e escreva a palavra dunamis. Jesus enviaria sobre eles o mesmo poder que opera milagres e que permitiu a ele mesmo derrotar Satanás. E esse poder permaneceria com os discípulos e estaria neles. Os discípulos olhavam enquanto Jesus subia ao céu numa nuvem. Quando não podiam mais enxergá-lo, voltaram para Jerusalém para esperar que fossem derramados sobre eles o poder do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, isso aconteceu e eles ficaram cheios do Espírito Santo, um vento impetuoso, línguas como de fogo, e as línguas eram a manifestação da promessa do derramamento do Espírito Santo. Subtítulo: Jesus ungiu os discípulos com poder. Agora examinaremos os resultados desse grande derramamento. Aqueles discípulos medrosos, desanimados, que se escondiam atrás das portas cerradas, achavam-se agora a proclamar com ousadia que Jesus era o Messias prometido, que fora ressuscitado dos mortos. Pedro pregou sob a unção do Espírito Santo, e 3.000 almas se converteram e se juntaram à igreja. Atos 2:41. Pedro e João encontraram um paralítico à porta do templo e, em nome de Jesus, ordenaram que ele andasse. Atos 3, versículos 6 e 7. Pedro estava de tal modo cheio do poder e da unção do Espírito Santo que pessoas foram curadas apenas passando sobre eles a sua sombra. Atos 5:15. Jerusalém tornou-se um centro de cura. Multidões das cidades circunvizinhas ouviram falar do avivamento do Espírito Santo naquela cidade. Trouxeram os enfermos e os endemoninhados e foram curados a todos. Atos 5:16. Em face da morte, os apóstolos continuaram a pregar ousadamente e sem medo, ensinando sobre Jesus. Ao serem lançados na prisão, Deus enviou um anjo para abrir as portas do cárcere. Atos 5, versículos 17 ao 19. Eles foram açoitados e advertidos para não falarem no nome de Jesus, porém não cessaram de ensinar e pregar Jesus Cristo. Atos 5:42. Não era possível derrotá-los? Nada podia pará-los? Os apóstolos e crentes fiéis encararam o inimigo na plenitude do Espírito Santo. Literalmente, transtornaram o mundo. Eles não confiaram em técnicas humanas para alcançarem o mundo, mas confiavam no poder do Espírito Santo que permaneceu neles. Não precisavam de rádio nem de televisão para atrair a multidão. O dunamis, o poder de Deus que opera milagres, tinha-os transformado em testemunhas vivas do poder ressurreto de Jesus Cristo. Receberam uma experiência, um encontro pessoal com o Espírito Santo. Não simplesmente falavam do poder de Jesus Cristo para salvar, curar e libertar, mas produziam a prova. Como resultado direto desta manifestação do dunamis, poder de Deus, que opera milagres, eles foram capazes de evangelizar o mundo dos seus dias. Quando o povo ouviu e viu os milagres que se faziam em nome de Jesus, sabia que o poder de Deus era real. Confessaram os pecados e creram no Senhor Jesus Cristo. Em uma ocasião, Pedro viajou para a cidade de Lida,
onde se encontrou com um homem que ficara paralítico há 8 anos. Pedro disse-lhe: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Atos 9:34. E como resultado, viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Atos 9:35. Vi isso mesmo acontecer muitas vezes em nossas campanhas no campo missionário. Após o culto onde o poder milagroso de Deus é liberado, pessoas são curadas e libertadas. Os cegos veem, os surdos ouvem e os coxos andam. Então a palavra corre como incêndio na floresta. Na noite seguinte, milhares de pessoas das regiões circunvizinhas se aglomeram em multidão bem fechada, deixando apenas uma pequena área para a plataforma. O que foi que Jesus prometeu que receberiam os discípulos depois de o Espírito Santo ser derramado sobre eles? Poder. Diga em voz alta: poder. Qual era o propósito daquele poder? Será que era para os apóstolos se vangloriarem dizendo: olhem quem somos nós, vê o maravilhoso ministério que Deus tem nos dado? Não, nada disso. Será então que o propósito era que os apóstolos pudessem construir grandes templos de muitos bilhões de dólares como tributo ao poder de Deus? Não, nada disso. Jesus disse que o propósito da manifestação do poder era eles serem testemunhas dele perante o mundo. E como resultado do batismo no Espírito Santo, a igreja primitiva fez isso mesmo. Com grande poder, os apóstolos davam testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Atos 4, versículo 33. O resultado desta manifestação de poder em suas vidas era evangelismo, trazendo almas perdidas para o reino de Deus. Frase-chave: graças a Deus eu faço parte do plano de Deus para este tempo do fim. A evidência do batismo no Espírito Santo nas vidas dos crentes na igreja primitiva, não era simplesmente uma experiência única, emocional, recebida no dia de Pentecostes. Não era apenas a manifestação de falar em outras línguas. A evidência do batismo no Espírito Santo em suas vidas era a demonstração do dunamis, o poder de Deus que opera milagres, que provou ao mundo que Jesus era mesmo quem ele dizia ser, o Filho do Deus vivente. O poder não é o batismo no Espírito Santo, é a manifestação, o sinal externo que mostra que o crente tem no seu íntimo um relacionamento operante, vibrante e pessoal com o Espírito Santo. Hoje em dia, muitos crentes buscam uma manifestação do poder sem entenderem que o poder vem como resultado de uma vida santificada, dedicada e submissa. O poder fica liberado nas vidas daqueles que estão prontos para viverem e andarem na plenitude do Espírito. Agora mesmo, o Espírito de Deus está trazendo você para um ponto crucial e importantíssimo de sua experiência cristã. Ele sabe muito bem a sua fome. Ele sabe que você tem clamado para receber o poder de Deus de modo que ele flua
continuamente em sua vida. Ele sabe, pois foi Ele mesmo que colocou esse desejo em seu coração. Lembre o que lhe disse. Você faz parte do plano de Deus para estes tempos do fim. Vivemos o período que se chama o clímax dos tempos. Como um dos escolhidos de Deus, Ele planejou trazer você para uma nova maturidade. Onde está você em sua experiência cristã? Será que você pode observar sua própria vida e dizer com toda a honestidade que há mesmo evidência do poder do Espírito Santo? Será que você está vivendo, encarando as circunstâncias de todo dia na demonstração do Espírito Santo? Será que há manifestação do Dunamis, o poder de Deus que opera milagres em sua vida, dando a você condições para dizer como Pedro disse ao paralítico: "O que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda." Atos 3:6. Se você não está experimentando o mesmo poder e unção, eu tenho novas para você. Talvez você esteja pensando: isso jamais poderia acontecer em minha vida. Eu nunca posso ter o poder de Deus fluindo através da minha pessoa, como aconteceu com Pedro e Paulo. Eu jamais poderia ter o poder de Deus manifestado através da minha vida, como aconteceu na vida de Jesus. Não escute as mentiras que Satanás está dizendo para você. Jesus disse: maiores obras que estas farão. João 14:12. O mesmo Espírito que ungiu Jesus ungiu também os discípulos. E Deus planejou que você também possuísse essa mesma poderosa unção. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Atos 2:39. A promessa é sua. Ele tem chamado você. Diga em voz alta: faço parte do plano de Deus para os tempos do fim. Ele tem me chamado e me escolhido. Deus não tem planejado nenhuma derrota para mim. Posso viver na demonstração do poder sobrenatural de Deus. Porém, isso não é automático. É preciso que você abandone toda dúvida e se desfaça de todas as limitações e restrições que ponha em Deus e no que Ele pode fazer em você e através de você. Você tem de entrar na promessa, apropriando-se dela em sua própria vida. Na próxima semana, aprofundaremos mais ainda na revelação do que significa andar no Espírito. Explicarei mais sobre o Dunamis, poder de Deus, e como esse poder pode ser liberado em sua vida. Ação. Semana 2. Deus não planejou nenhuma derrota para você. Primeiro, Deus tem um plano de vitória para você. É plano dele que você tenha uma experiência. Um encontro pessoal com o Espírito Santo levará você além do ponto de bênção, além do conhecimento intelectual. Levará você para o lugar onde há um fluir contínuo do Dunamis, do poder do Deus Altíssimo em sua vida. Nesta semana, dedique tempo e esforço ao jejum e oração. Entre num novo compromisso com Deus de fazer tudo o que for necessário para que o poder de Deus flua através de você. Busque e receba uma nova unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Receba bem no Espírito a revelação de que, na verdade,
Deus não planejou para você nenhuma das circunstâncias que você enfrenta nesse momento ou que vier a enfrentar. 2. Recapitulação. A palavra grega para autoridade é escreva. Que quer dizer escreva. A palavra grega para poder é escreva na linha do seu caderno. O que quer dizer escreva. Quais são as duas principais razões pelas quais a igreja não está operando no poder e autoridade que Deus pretende para ela? Escreva. Conforme Atos 1:8, qual é o propósito do Espírito Santo? Como resultado do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, qual o ingrediente singular que se achava na igreja primitiva? Deus tem prometido o mesmo poder e autoridade para você. Você pode ministrar aos outros e enfrentar as batalhas da sua vida no mesmo poder e unção que Jesus teve. Porém, primeiro você tem que rejeitar toda a incredulidade que há em sua vida e deixar de limitar o que Deus pode fazer em você e através de você. A maravilhosa lição do próximo mês. Esta lição é apenas o início. Neste ano, todos estaremos entrando profundamente nas poderosas estratégias que Jesus usou quando esteve aqui na Terra para derrotar Satanás. Primeiro, você vai ter um maior conhecimento de Jesus Cristo. Segundo, você vai receber conhecimento revelador do Espírito de Deus. Terceiro, você vai receber um desafio como nunca antes recebera, no sentido de avançar além das limitações que você tem colocado em você mesmo. Quarto, você vai aprender o ingrediente secreto da vida de Jesus que resultou na plena demonstração de Deus na vida dele. Quinto, você vai aprender mais sobre o propósito e o plano final de Deus para a sua vida. Sexto, você vai aprender mais sobre ter o fluir contínuo do Dunamis, poder de Deus que opera milagres em sua vida. Até o fim do ano, na medida em que você comece a usar estas estratégias que Jesus empregou para derrotar Satanás, você vai entrar em um nível de maturidade e força cristã que você jamais imaginara ser possível. Antes de receber a lição de cada mês, prepare o coração para receber o que Deus tem para você. Procure cada lição com expectativa, esperando que Deus há de fazer algo novo em sua vida. Meditações bíblicas para cada dia. Subtítulo: Jesus enfrentou Satanás e o venceu na plenitude do Espírito Santo. Jesus, nosso modelo. Primeiro, pagou o preço supremo para que nós pudéssemos ter poder. Atos 4, versículos 1 ao 10. Segundo, pagou o preço supremo para que nós pudéssemos ter glória. João 17, 22, 2 Coríntios 3, 18. Terceiro, pagou o preço supremo para que nós pudéssemos ter vitória. Isaías 25, 8 e Salmos 98, 1. Quarto, teve uma experiência antes de encarar o inimigo. João 1, versículos 29 ao 34. Quinto, passou tempo em oração e jejum. Mateus 4, versículos 1 e 2. Sexto, encontrou-se com o diabo depois de uma grande conquista espiritual. Lucas 4, versículos 1 ao 13. E sétimo, mesmo como homem, destruiu as obras do inimigo. 1 João 3:8 e João 19:30. Nós, os cristãos, temos poder através do Espírito Santo. Lucas 24, versículo 49. Atos 6,
versículo 8. Recebemos glória de Jesus, Colossenses 1, versículo 27 e Romanos 8, 18. Podemos ter a vitória sobre o inimigo? 1 João 5, versículos 4 e 5 e 1 Coríntios 15, versículo 57. Temos de ter o mesmo tipo de experiência que Jesus teve. Atos 2, versículos 38 e 39, Atos 11, versículos 15 e 16. Devemos passar tempo em oração e jejum? Êxodo 34, versículos 27 ao 30, Atos 13, versículos 2 e 3. Encontraremos o diabo depois de uma grande conquista espiritual. Êxodo 31, 18 e Êxodo 32, versículos 1 ao 10. Podemos destruir as obras do inimigo. Lucas 10, 19 e 1 João 4, 4. Subtítulo: Deus não planejou nenhuma derrota para você. Jesus, o nosso modelo. 8º, quebrou o poder do pecado. 1 Coríntios 15, 3 e Hebreus 2, 17 e 18. 9º, quebrou o poder da enfermidade. Isaías 53, 5. 1 Pedro 2, 24. 10º, quebrou o poder da morte. Romanos 6, versículo 9 e Apocalipse 1, 18. 11º, quebrou a escravidão de Satanás sobre nós. Gálatas 5:1 e João 8:36. 12º, tem poder e autoridade. Lucas 4, versículos 31 e 32. Marcos 1, versículo 25 ao 27. 13º, não planejou nenhuma derrota para nós. Lucas 24, 49 e Joel 2, versículos 28 e 29. 14º, produziu as provas. João 6, 2 e Atos 2, 22. 15º, nos diz que o propósito, a finalidade de poder é sermos testemunhas. Atos 1, 8 e Hebreus 2, versículos 3 e 4. Nós, os cristãos, temos autoridade sobre o pecado. Romanos 6, versículos 17 e 18. Romanos 8, versículos 1 ao 4. Temos autoridade sobre a enfermidade. Atos 5, versículos 12 ao 16 e Atos 28, versículos 8 e 9. Fomos libertados do poder da morte. Romanos 8, 2, João 3, 16. Temos autoridade sobre a escravidão satânica. Mateus 16, versículo 17 e Lucas 10, versículo 17. Temos recebido poder e autoridade. Atos 1, 8 e Atos 4, 33. Temos de ser vitoriosos e não derrotados. Atos 16, versículos 22 ao 30. Devemos produzir as provas. Atos 8, versículos 5 ao 8. Atos 9, versículo 32 ao 35. Somos chamados para ser testemunhas. Marcos 16, 20 e Apocalipse 11, 3. Subtítulo: Você pode enfrentar Satanás no mesmo poder e unção que Jesus teve. Jesus, nosso modelo. 16. Era cheio do Espírito Santo e por ele controlado. Deuteronômio 18, versículo 18. E João 8, versículo 26. 17. Foi ungido pelo Espírito Santo para destruir as obras do diabo. Lucas 4, versículo 18, Atos 10, 38. 18. Submeteu-se continuamente ao Espírito Santo. João 12, versículos 49 e 50 e Filipenses 2, 8. 19. Morreu para seus próprios desejos. João 4, 34 e João 8, 29. 20. Firmou sua mente e suas afeições sobre as coisas do Espírito. João 9, 4 e Lucas 2, 49. 21. Estava pronto a perder sua vida, dando-a por nós. Gálatas 1, 4 e Tito 2, 14. 22.
reconheceu sua total dependência de Deus. João 5, versículos 19 e 30. 23. Enfrentou Satanás na plenitude do Espírito Santo. Lucas 4, versículos 1 ao 15. Nós, os cristãos, temos de ser cheios do Espírito Santo e por ele controlados, imergidos. Efésios 5, versículos 18 e Lucas 24, versículo 49. Temos de nos submeter continuamente ao Espírito. Gálatas 5, versículos 16 ao 18 e Romanos 8, 14. Temos de morrer para os nossos próprios desejos. Romanos 13, 14 e Colossenses 3, versículo 5. Temos de firmar nossas mentes e afeições sobre as coisas do Espírito. Colossenses 3, versículos 1 e 2 e Romanos 8, versículo 5. Devemos estar prontos a perdermos a vida por ele. Mateus 16, versículo 24 ao 25 e Lucas 14, 33. Temos de reconhecer nossa total dependência dele. João 15, versículo 5 e 2 Coríntios 3, versículo 5. Podemos enfrentar Satanás na plenitude do Espírito Santo. Lucas 10, versículo 19 e João 20, versículo 21. Podemos receber a unção para realizarmos as obras de Deus. Lucas 24, versículo 49 e Atos 2, versículos 38 e 39. Subtítulo: Seja batizado e fique cheio e transbordando no Espírito Santo. Jesus, o nosso modelo. 24. Foi fisicamente ressuscitado dos mortos. 1 Coríntios 15, 4 e Atos 2, versículos 23 e 24. 25. Andou no pleno conhecimento de Deus. João 7, 29 e João 8, versículo 55. 26. Sabia que Deus habitava nele. João 10, 30, João 10, 37 ao 38 e João 14, 7 ao 10. 27. Viveu em contínua comunhão com o Pai. Lucas 5, 16 e Lucas 6, 12. 28. Sofreu na carne por você. 1 Pedro 3, 18 e Isaías 50, versículo 6. 29. É a água da vida. João 4, versículo 7 ao 14. 30. É quem batiza com o Espírito Santo. Lucas 3, 16 e João 16, 7. E 31. Morreu para que você pudesse ter vida no Espírito. João 11, versículos 25 e 26, 2 Timóteo 1, 10. Nós, os cristãos, somos espiritualmente ressuscitados dos mortos pelo mesmo Espírito. Romanos 8, 11, 2 Coríntios 4, versículos 10 ao 14. Devemos andar no pleno conhecimento de Deus. Jeremias 9, 24 e Oséias 6, 3. Sabemos que Deus habita em nós. 2 Coríntios 6, 16, 1 Coríntios 3, 16. Devemos viver em contínua comunhão com Deus. João 15, 4 e 1 João 1, 28. Temos uma dívida no sentido de não vivermos segundo a carne. 1 Pedro 2, versículos 20 e 21. Podemos beber da água da vida. Isaías 55, 1 e Apocalipse 22, 17. Temos de ir a Jesus para estarmos cheios e transbordando do Espírito Santo. João 7, versículos 37 e 38. Temos recebido um transplante de coração espiritual. Ezequiel 36, versículos 26 e 27 e 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Aleluia! Glórias seja dada a ti, Senhor Jesus. Amém.